E aquilo que nós pensamos que muitas vezes seja uma conquista significativa na nossa vida, seja a nível pessoal, a nível familiar, a nível da nossa igreja, na verdade é apenas uma peça de um puzzle maior daquilo que Deus está a fazer na história. Okay? Sempre qualquer coisa significativa que nós achamos que alcançamos, naquilo que importa, como é óbvio, é apenas uma peça de um puzzle maior que está a ser montado. Agora, nós podemos não ter noção completa daquilo que nós fazemos, nas implicações, nas consequências, no impacto que isso tem nesse plano maior que Deus tem, mas há certas noções básicas necessárias que nós precisamos ter, que se forem esquecidas, tornam tudo aquilo que nós fazemos, tudo o que nós fazemos na nossa vida, tudo, desde as coisas mais simples até as coisas mais difíceis, as maiores, as mais pequenas, tudo, torna tudo um fim em si mesmo e sem impacto na vida de quem está à nossa volta. E chama-se isso ter falta de visão. Quem chama-se isso ter falta de visão? Agora, ter visão na vida não é tudo, porque depende da visão que nós temos, ok? Podemos ter uma visão bíblica ou então uma visão curta, tal como Narciso. Já falei de Narciso aqui, volto a falar novamente em Narciso. Narciso olhava-se a ele mesmo no espelho da água. Okay? E ele apaixonava-se por ele próprio. E quando nós vivemos vidas centradas em nós próprios, vidas autorreferentes, nós não somos muito diferentes de Narciso. Nós vivemos limitados à nossa própria esfera. E só havendo uma deslocação de nós mesmos para o mundo exterior é que Deus nos pode usar para sim termos uma medida e um crescimento maior do que nós próprios e podermos ajudar na medida do crescimento daqueles que estão à nossa volta. E para isto é preciso visão, uma visão bíblica que faz o quê? Que olha para a realidade presente, mas que também olha para aquilo que Deus promete lá à frente e sabe de onde veio. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isto aqui. Eu já tenho falado bastante sobre isto e volto a falar, e nos aconselhamentos que eu faço também, isto é tema constante. Nós somos apenas agentes passivos que só reagem ao aqui e agora. Sermos agentes passivos que só reagem ao aqui e agora é nós vivermos uma vida fora da curva daquilo que Deus pede de nós. Okay? É estar fadado a não realizar absolutamente nada significativo em prol do reino de Deus. E fazer o reino de Deus avançar é partilhar o Evangelho, mas não só. Fazer o reino de Deus avançar é fazer brilhar os valores do reino. Justiça, compaixão, fidelidade, amor, alegria, tudo isso é o reino. O reino de Deus é esta salvação, mas a salvação implica todas estas coisas. Implica paz, implica alegria, implica justiça, implica compaixão, misericórdia. Então, quando nós fazemos avançar o reino de Deus, damos amostras disto também àqueles que estão à nossa volta. Mas quando nós somos agentes passivos que apenas vivem esta vida no piloto automático, nós nunca vamos levar o reino de Deus a ninguém. Neemias reconstruiu os muros de uma cidade que estava completamente vulnerável, uma cidade indigna da missão que lhe foi dada, porque esta cidade tinha uma missão muito própria e era a razão da sua existência. A adoração a Deus, porque lá estava o templo, o único lugar da face da terra onde Deus marcava encontro com a humanidade. Todas as outras nações deviam ser atraídas a Israel, deviam ser atraídas a Jerusalém. Então, Neemias vê esta cidade militarmente vulnerável e indigna da missão no plano da redenção da humanidade. Por isso, os muros não eram a finalidade, ok? Nós vivemos isto muito intensamente aqui, pelo menos eu vivi, espero que vocês também, da reconstrução deste muro, porque de facto foi uma viagem a ferro e fogo, mas não era o objetivo. O objetivo não é as muralhas. O objetivo era o outro, maior. O objetivo era devolver segurança, dignidade à cidade de Jerusalém. Para quê? Para que pudesse haver novamente adoração nela. Então, uma vez cumprido esse objetivo, outros objetivos agora vão ser o foco de Neemias para que Jerusalém possa ser essa cidade e dos habitantes de Jerusalém, que eles possam adorar a Deus. E na última vez nós vimos como Neemias delegou responsabilidades para o funcionamento administrativo e militar de Jerusalém. Foi o que vimos na semana passada. Hoje vamos ver qual é o passo seguinte dado por Neemias para atingir este objetivo. Neemias tinha uma visão. Neemias sabia onde queria chegar. E já vão perceber porque é que eu estou a dizer isto. Os processos, as estratégias e os objetivos para se atingir esta visão vão sendo formulados segundo a direção de Deus, como nós vamos ver. E algo aqui absolutamente vital para que Neemias possa ser bem-sucedido
para que a vida de adoração de Jerusalém possa ser alcançada, para que possa ser cumprido o plano redentor de Deus. Algo fundamental também para a nossa vida, das nossas famílias e da nossa igreja. Para que nem nós, nem as nossas famílias, nem a nossa igreja sejamos apenas biológicos, mas sejamos também biográficos. Passo a explicar. Uma pessoa que constrói uma biografia é uma pessoa que se lança à vida, uma pessoa que se torna presente na vida. Uma pessoa que apenas vive biologicamente é uma pessoa cuja vida lhe passa ao lado. Não é mais do que uma vaca que rumina, come, dorme, acorda, faz cocó, eventualmente dá à luz os bezerrinhos e acabou. E isto parece brincadeira, mas há muita gente que vive a vida assim. E isso não é construir uma biografia que glorifica Deus. Ou somos pessoas que passam lá da vida e não interessa se ela é fácil ou se ela é difícil. Ou somos pessoas que passam ao lado da vida, ou construímos uma biografia que é usada por Deus para o avanço do seu reino e no serviço daqueles que estão à nossa volta. Agora, com isto eu não estou a colocar aquela dicotomia clichê que também existe muito no mundo evangélico ocidental do século XXI, que é de fazer grandes coisas para Deus. Fazer grandes coisas para Deus, as pessoas pensam em ir para as nações, conquistar as nações. Não sei se já viram este tipo de expressão, ok? Fazer grandes coisas para Deus. Quando nós começamos a caminhar com Deus, por algum tempo começamos a perceber que essas grandes coisas, aos olhos de muitos, na verdade, são pequenas, mas elas dão fruto significativo, importante, eterno na vida daqueles que estão à nossa volta. Então, uma vida significativa que constrói uma boa biografia é aquela que não visa abençoar milhões e milhões, mas visa principalmente abençoar aqueles 3 ou 4 com quem vive, aqueles 5 ou 6 com quem convive no trabalho. Os milhões podem vir, mas isso não é para todos. É uma graça que Deus dá. Mas estas pessoas são aquelas que entram na vida, que assumem uma presença ativa, uma presença entregue, abnegada. Não passam ao lado da vida, uma vida que não é autorreferente, mas é uma vida que se coloca à disposição de Deus. E para isto acontecer, é preciso nós usarmos de 3 ingredientes que todos nós temos na mão quando nascemos. 3 ingredientes que nós temos na mão. 3 ingredientes que Neemias tinha, 3 ingredientes que a nossa família tem, 3 ingredientes que a nossa igreja tem. E é isso que nós devemos ver. Então vamos lá, Neemias, capítulo 7. Neemias 7. E da última vez nós terminámos no 4, mas eu vou ler o 4 novamente porque ele vai servir de ponto de partida para nós aqui. Então o versículo 4 diz assim, vamos ler até ao versículo 5 para já. A cidade era grande, contudo havia poucos moradores nela, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. O meu Deus então pôs no meu coração que eu reunisse os nobres, os oficiais e o povo para registar as genealogias. Então o versículo 4 coloca diante de nós o problema que Neemias tem em mãos. Qual é o problema que Neemias tem em mãos? As muralhas estão construídas, os portões estão colocados, mas a cidade tem a maior parte das suas casas destruídas. Havia casas construídas, sim. Havia casas luxuosas em Jerusalém. Então Neemias não queria apenas reconstruir os muros, ele queria ver a cidade de Jerusalém cumprir o seu propósito redentor de Deus. Aquilo que eu já disse. Ser a cidade que devia de ser. Cumprir a missão. E o nosso personagem certamente tinha em mente algumas profecias da restauração de Israel, que lhe deram a visão para fazer aquilo que ele tinha que fazer. Por exemplo, em Jeremias 31, não precisam abrir, mas em Jeremias 31 fala da forma como Deus restaurará Judá e a aliança com Israel. Havendo a promessa de uma restauração completa de Jerusalém, depois da destruição trazida pelos babilónios. E eu vou ler só aqui os últimos versículos porque encontram cumprimento aqui em Jeremias. Em Neemias, Jeremias 31, 38 a 40 diz assim: Dias virão, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até à porta da esquina. E a corda de medir será estendida para diante até ao monte de Gareb, e de lá virá na direção de Goa. E todo o vale onde cadáveres e cinzas são lançados. E todos os campos, até o ribeiro de Cedron, até à esquina da porta dos cavalos para o oriente. Tudo será santo ao Senhor, nunca mais será arrancado nem destruído. Então aqui fala que será reedificada desde a torre de Ananel. E quando nós olhamos para Neemias, capítulo 3, versículo 1, vamos encontrar exatamente a reconstrução junto desta torre de Ananel.
Mas Neemias sabia que a restauração de uma cidade é mais do que uma restauração de muros, é mais do que uma reconstrução de muros. Ele sabia que era mais do que isso. E provavelmente ele tinha outras profecias ainda em mente. Por exemplo, Ezequiel 36, 36. Então as nações que restarem em volta saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e plantei o que estava devastado. Eu, o Senhor, disse e farei isso. E depois em Zacarias 2, 4 e 5 diz: Jerusalém será habitada como os povoados sem muros, por causa da sua multidão, tanto homens como animais. Pois o Senhor diz: eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor e serei a glória no meio dela. Então o que é que Neemias está aqui a fazer? Neemias, a partir das profecias, a partir das promessas que tem, a partir da realidade em que ele está inserido, ele olha para o futuro e ele planeia. Ele organiza-se para trazer o futuro das promessas ao presente. Agora, teria de haver sacrifício. Porquê? Porque havia pessoas, a maior parte das pessoas estavam a morar fora da cidade. Na cidade, apenas cerca de 10% da população é que morava. Então, várias pessoas iam ter que se deslocar. Este é o objetivo de Neemias, era deslocar várias famílias do campo para a cidade. Tinham que abrir mão do seu estilo de vida campestre, tinham que abrir mão das suas casas para ir reconstruir novas casas para um espaço certamente mais pequeno. O meio urbano é diferente do campestre. Então, teria de haver sacrifício. Porque tinha de haver uma visão para a cidade, para a glória de Deus. Para cumprir-se o propósito de Deus para ela. E foi por isso que aí no versículo 5 nós vemos que Deus tocou o coração de Neemias. Foi por isso que Deus tocou o coração de Neemias. Para organizar as coisas que iriam garantir o futuro de Jerusalém no cumprimento dos planos de Deus. Inclusive, preparar Jerusalém para ser o palco da maior obra que jamais existiu na humanidade. O sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus. A vida das pessoas deveria servir o maior propósito desta cidade. E ao buscarem cumprir esse propósito daquilo que sabiam, elas não tinham noção de que um dia estavam a servir para que o Cordeiro de Deus um dia fosse crucificado ali. Estão a ver como uma peça do puzzle significativa. Nós muitas vezes não temos a noção do papel que tem no plano maior. Todo o plano da redenção, que é esta missão de resgate de Deus para a humanidade, todo o plano da redenção inclui promessas que apontam para uma restauração completa de tudo, definitiva, da humanidade, da terra, onde o pecado não tem mais poder, onde não há mais morte, onde não há mais doença, não há mais sofrimento, não há mais dor, não há mais trauma, não há mais dificuldades, não há mais rompimentos de relacionamentos, não há mais nada. Todas as consequências do pecado serão vencidas de forma derradeira. Abraão recebeu uma promessa de Deus para a terra prometida, para a terra de Canaã. A Abraão foi feita uma aliança, a fim de que Deus derramaria o seu favor, a sua bênção sobre um povo, para que esse povo pudesse desfrutar de intimidade e de adoração com Deus, para que pudesse encontrar salvação pela fé em Deus e para que esse povo pudesse atrair as outras nações a Deus e assim milhões de famílias pudessem ser abençoadas sobre a face da terra. Agora, mais uma vez, Abraão, ao chegar à terra prometida, Abraão, ao ter o seu filho Isaque, que demorou para chegar, ele não tinha, para ele aquela foi uma conquista significativa. Na sua velhice, o filho da promessa, uma conquista significativa. Agora, ele não tinha a mínima noção, no plano de Deus, o que é que Deus ia fazer com toda a sua descendência. Moisés viveu em função dessa promessa da redenção, conduzindo o seu povo para ocupar a terra em que eles deveriam estar. Davi dedicou a sua vida completa, como nós lemos aqui, para edificar um povo que fosse o reflexo da sua adoração. Nós encontramos o coração de Davi na maior parte dos salmos. Era isso que Davi também queria liderar o povo a fazer. A amar a Deus como ele amava. Agora, quando os reis, os líderes religiosos e o povo deixaram de ser quem deveriam de ser, e a cidade deixou de ser a cidade que deveria de ser, quando deixaram de cumprir a sua missão de atrair as outras nações, Deus envia a sua disciplina amorosa e leva-os para o exílio. E ficam lá 70 anos. No cativeiro, quando estavam lá na Babilónia, na Assíria, Judá na Babilónia, Israel na Assíria, no cativeiro o povo, os profetas viviam neste anseio da restauração. Tanto que nós encontramos salmos em que eles cantam este anseio de voltar para a terra, este anseio de serem restaurados. E Neemias
é esta pessoa. Neemias era esta pessoa que tinha noção das profecias, da profecia de Jeremias. Neemias era este filho de habitantes de Jerusalém que queria ver outra vez acontecer aquilo que Deus tinha feito antes. Queria ver esta cidade restaurada. E por isso, ele colocou a sua vida, não na sua autorreferência, mas colocou a sua vida para cumprir e para ser usado no cumprimento destas promessas. Ele alinhou a sua vida com a grande história. Agora, a própria cidade terrena de Jerusalém é apenas uma sombra de uma realidade superior. De uma realidade eterna que aponta não só para a igreja, que é todas as pessoas que creem em Jesus desde Adão até a última pessoa de Jesus vir, como Jerusalém aponta para além ainda mais. Neemias queria ser usado por Deus para a restauração da cidade de Jerusalém, do povo de Israel. E, em parte, a restauração após o cativeiro, o regresso ao fim daqueles 70 anos, cumpre estas promessas. Mas há um cumprimento maior. Há um cumprimento que vai muito além daquilo que eles fizeram. Um teólogo, Palmer Robertson, escreveu o seguinte. Aqui eu peço a vossa atenção, esta parte é mais teológica, mas isto vai dar base para depois daquilo que nós vamos falar. Okay? Então, tentem ficar atentos. Não se deve esquecer que Israel, como nação, foi realmente restaurada à terra após 70 anos de cativeiro, tal como Jeremias tinha predito. O facto de que esta restauração não correspondeu à grandeza projetada e prevista pelos profetas apenas aponta para um cumprimento além de qualquer coisa que pode ser realizada neste mundo, como atualmente ele está constituído. A descrição da Jerusalém restaurada nestas profecias que nós encontramos, Ezequiel, Zacarias, etc., antecipa o quê? Uma nova Jerusalém, descendo do céu em toda a sua perfeição, que durará por toda a eternidade, e não nas provisões temporais de apenas 1000 anos. Este retorno histórico a uma terra da promessa, por um remanescente 70 anos após a profecia de Jeremias, encoraja a esperança do retorno final ao paraíso que foi perdido pelo recém-reconstituído Israel de Deus. Como os homens de todas as nações foram despojados e alienados da criação original, eles agora podem ter esperança de restauração e paz, até o ponto de antecipar uma terra de promessa que certamente aparecerá na nova criação e certamente será desfrutada por um povo ressuscitado. Então esta cidade, esta restauração, tudo aquilo que acontece em Jerusalém, aliás, tudo aquilo que acontece no Antigo Testamento, são sombras das realidades superiores que estavam por vir. E não se concretiza neste tempo da Igreja Cristã, mas vai se concretizar. É uma evolução, é um abrir de um pano num palco em que vamos vendo cada vez mais, vamos desfrutando cada vez mais, até a abertura final do pano. Foi por essa restauração completa que os grandes homens de Deus deram a sua vida. Isto é muito importante e eu já vou sublinhar porquê. Ainda que não vissem, mais uma vez, voltamos a esta ideia, ainda que não vissem todo o quadro. Voltando a Abraão, falei de Abraão há bocado, volto a falar dele. Ele viveu como viveu o seu presente, o seu aqui e agora, porque ele tinha os olhos exatamente neste futuro. Hebreus fala isso, Hebreus 11, 8 e 10. Diz assim, pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que ele receberia por herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Que cidade é esta? A restauração do paraíso, a restauração do jardim do prazer. A cidade onde mora um povo que ama a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, onde o pecado não atrapalha mais esse amor, onde a adoração é perfeita, é constante, onde aquilo que às vezes nós sentimos aqui no culto por graça de Deus, aquele aquecer do coração, aquela paz, aquela presença de Deus, vai ser muito maior e constante, sem interrupções. Aquilo que Neemias fez, a vida que ele levou, a obediência à voz de Deus, a forma como ele planeou, como ele se organizou, foi para quê? Foi para contribuir para o estabelecimento na sua realidade imperfeita de um povo imperfeito, adorador, que almejasse esta realidade superior. Foi por isso que Neemias doou a sua vida. Onde é que Neemias tinha os olhos então? No futuro. Na eternidade. Ele quis trazer a eternidade para o seu dia-a-dia.
O cristão que vive uma vida de significado, uma vida que importa mesmo nas mãos de Deus e na realidade das pessoas com quem se cruza, é aquele que olha para o futuro que está lá à frente e tenta trazer esse futuro. E embora ele seja peregrino nesta terra, ele sabe que olhando para a eternidade, todas as coisas com as quais ele convive são passageiras, passam e uma realidade superior está à porta. E ele deseja, na medida do possível, como eu disse, e apesar das suas imperfeições, antecipar essa eternidade para a sua vida e daqueles que estão à sua volta. Trazer o céu para o inferno, que é a vida de muita gente. Já temos falado disto muito aqui, esta expressão. Espero que aguardem. O cristão sabe que Jesus voltará. Que todos vão ser julgados pelo Rei dos Reis. Que uns sofrerão eternamente longe da presença de Deus. Longe da presença favorável de Deus. Outros vão habitar para sempre nesta cidade arquitetada e construída por Deus. Então o cristão vive em função desta cidade para onde ele vai. O cristão é peregrino. Isto está prometido. Porque sem promessas não há esperança. E o que é a esperança? A esperança é este movimento da alma. O que é um movimento da alma? A fé é um movimento da alma. A ira é um movimento da alma. Então, a esperança é um movimento da alma. Um movimento que é um movimento de motivação. É um combustível que faz encarar a realidade que está à nossa volta. E a esperança vem do quê? A esperança vem em se saber e em se ter uma promessa à frente de que algo maior, de que algo melhor está lá à frente. E então isto produz este movimento da alma, esta força, esta motivação para encarar os momentos mais duros, mais difíceis, a culpa, o medo, o sofrimento, o trauma, tudo. Isto só vem da esperança. E a esperança só vem das promessas da eternidade, do futuro que está lá à frente. Então precisamos obrigatoriamente olhar mais para as promessas de Deus se nós queremos encarar a vida e sermos usados por Deus. Se não olharmos para as promessas de Deus, não vai acontecer. Quanto mais tivermos os olhos postos no futuro que Deus nos promete, melhor nós vamos lidar com a realidade em que estamos. Certo e garantido. Iremos estar verdadeiramente instalados na realidade. Não nos vai passar ao lado da realidade. Com uma presença ativa, uma presença presente, passa a redundância. Transformadora, servil, sacrificial, generosa, doadora, etc. O que nos espera lá à frente, dá-nos o combustível para nós aguentarmos. E por isso é que é tão bom cantarmos como cantamos aquilo. Vamos ver, conhecer, no momento que estivermos face a face com Jesus. Porque isso abre, tira a poeira do deserto desta vida que tantas vezes impede-nos de ver as coisas. Quando nós cantamos estas verdades que são bíblicas, quando temos diante dos nossos olhos colocados isto, a areia assenta e nós vemos para onde estamos a ir e ganhamos coragem para enfrentar um pouco mais do deserto. Agora, nós conhecemos bem aquele texto de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é? E ao olharmos para o futuro, o sofrimento presente relativiza-se na sua proporção, ou seja, ele torna-se do tamanho que tem face ao tamanho daquilo que nos espera. Mas isso não é um fim em si mesmo. O termos paz e tranquilidade e alívio no meio da dor não é um fim em si mesmo. É para que nós possamos, libertos de uma vida presa na dor e no sofrimento, servirmos aos outros. Lutarmos pelo reino. Passa a existir também uma percepção maior e mais evidente da temporalidade das coisas desta vida terrena. E daremos mais importância àquilo que penetra a eternidade e se instala no futuro eterno. Por isso, os nossos maiores tesouros, Jesus disse, são os tesouros eternos. Esses não passam, o resto passa. Os nossos maiores tesouros são aqueles em que nós amamos, servimos, estamos à mesa, rimos, ouvimos, choramos, damos a quem não tem, edificamos irmãos e irmãs numa igreja local que faz parte da Igreja Universal, que é eterna. Investimos no cuidado da nossa alma, que é eterna, e começamos a investir naquilo que é eterno, nos outros que têm uma alma eterna, nós que temos uma alma eterna, e numa igreja que é eterna. Agora, é importante termos noção de uma coisa fundamental.
Mais logo vou falar do presente. Já estou aqui a dar spoiler do sermão mais à frente. Mais logo vou falar do presente. Mas é impossível nós falarmos do futuro também sem falarmos do presente e vice-versa. A nossa esperança deve estar alojada não no presente, mas no futuro. E não num futuro qualquer, não num futuro de curto prazo. Não no futuro dos planos daquilo que eu vou fazer nos próximos 10 anos, ou daquilo que eu espero alcançar e atingir, mas no futuro da eternidade. Porquê? Porque se a motivação daquilo que nós fazemos vem do presente ou até de um futuro próximo, nós estamos, em bom português, estamos tramados, vamos estar entregues às circunstâncias, à realidade que uma hora é favorável, outra hora é desfavorável e vamos viver numa montanha russa, em que uma vez estamos lá em cima porque as coisas correm bem, outra vez estamos lá em baixo porque as coisas correm mal. Porque isto é a transitoriedade da vida. Agora, se a nossa motivação, se aquilo que nos empurra para a vida é a eternidade, então nós temos os pés no sítio que não se move, no sítio que não é abalado, em algo que ninguém nos pode tirar. E aí podemos experimentar paz, alegria que não depende de circunstâncias. Por isso é que muitas vezes, em problemas de depressão, em problemas de ansiedade, este é o problema. A pessoa está presa no aqui e no agora, na realidade que não consegue transformar. E umas vezes está bem, outras vezes não está. E é preciso ter ferramentas para aprender a lidar com isso. Agora, isto não quer dizer que não devemos olhar para o presente. Devemos. Mas olhar para o presente tem outra função que vamos ver mais à frente, não vamos ver agora. A função da esperança é esta. É o combustível, é o gás, é a explosão, é a esperança, é a motivação. Ok? Esta é a função da esperança. A dor que nós vivemos aqui, as dores que nós vivemos, à luz da eternidade, como eu disse há pouco, é diminuída. Por isso é tão importante nós olharmos para a eternidade. A proporção da dor, a proporção do sofrimento, ela perde-se, a força perde-se. Nós somos lembrados que ela é temporária. Quanto às coisas boas que nós vivemos e que já podemos desfrutar aqui, se Deus nos dá abundância de alegria, se Deus nos dá coisas materiais, se Deus nos dá uma família saudável e estruturada, nem todos têm essa graça. Então, se nós temos tido coisas boas, lembremos-nos, isso não é um fim em si mesmo, isso é apenas um aperitivo do grande banquete que está reservado para nós. Mas a nossa vida, em tudo aquilo que fazemos, em todas as esferas em que estamos, deve apontar os outros para os outros esta realidade eterna que está por vir. Tanto oferecendo esta realidade às pessoas que entrem, convidando-as para entrarem no caminho estreito, chamando-as a render-se a Jesus, como dando às pessoas, como eu disse no início, amostras do que é este reino, amostras do que é esta comida, amostras do que é viver com Jesus. Todos os dias precisamos então de olhar para as promessas de Deus. Todos os dias. Para as realidades futuras. Precisamos colocar a eternidade diante dos nossos olhos. Colocar a eternidade diante dos nossos olhos. Caso contrário, vamos cair na armadilha de viver como muitas vezes acabamos por viver. Desmotivados, frustrados, cansados, ansiosos. Porquê? Porque a esperança foi-nos tirada. Quantas vezes já não te perguntaste sobre o que é que estás aqui? O que é que eu estou aqui a fazer? Há pessoas que se perguntam. Há pessoas que vão mais longe nesta pergunta. Quando o presente fala mais alto que o futuro, isto é certo, ouço. Quando o presente fala mais alto do que o futuro, a esperança é sepultada. E uma vez que a esperança seja sepultada, não há mais razão de viver. A vida perde a razão de ser. Quantas vezes não estamos frustrados por cairmos nos mesmos pecados? Por não conseguirmos implementar hábitos bons, saudáveis de vida? Quantas vezes ficamos frustrados por não conseguirmos mudar? Isso acontece porque nós vivemos uma vida em função de nós mesmos, uma vida autorreferente, presos às coisas do aqui e do agora, como um melhor salário, um melhor estilo de vida, satisfação de desejos imediatos. Uma vida construída nesse lugar é uma vida egoísta e é uma vida que vai ter o tamanho de si próprio. E por isso não vai servir os outros, não vai viver o avanço do reino, não vai construir uma biografia que vive para a glória de Deus, não vai colocar os pés num chão que é firme. Além disso, outra coisa, nós crescemos e transformamos em função daquilo que nós amamos. Nós somos aquilo que nós amamos, ok? Se tu amas o teu dinheiro, a tua vida vai ser em função do teu dinheiro, tu vais ser o teu dinheiro. Se amamos a nós a satisfação dos nossos desejos imediatos, nós seremos feitos à imagem de quem? De nós próprios. Lembrem-se de Narciso.
do que é o imediato. Vamos ser pequenos. Já se amarmos a eternidade, se nós amarmos as coisas da eternidade, nós vamos ser semelhantes às coisas da eternidade. E o que é a eternidade? A eternidade é Deus em amor, em justiça, em fidelidade, em paz, em compaixão, em misericórdia. E nós seremos isso, nós seremos gigantes da eternidade. E não pessoas minúsculas. Com uma biografia e não apenas biológicos. Mais, o futuro da eternidade, ao estar diante dos nossos olhos, vai nos ajudar a planear melhor o futuro próximo desta vida. Vai-nos fazer traçar metas, objetivos a curto prazo. Que futuro eu quero dar aos meus filhos? Que educação eu vou dar? Quais são os meus objetivos profissionais face à eternidade? Como vamos planear a organização, o funcionamento e projetar os próximos anos aqui da nossa igreja local? Sim, porque temos que planear o futuro assim, ao sabor do vento. Planeamos. Mas como vamos fazer isso à luz da eternidade? As decisões da nossa vida, todas, da nossa família, do nosso casamento, da nossa igreja, dos nossos relacionamentos, da forma como usamos o dinheiro, da gestão do tempo, vão precisar ser feitas em função da eternidade. Porque é isto que conta. Tudo em função da eternidade. A eternidade deve nos ajudar a planear o futuro em todas as esferas da nossa vida. Porque eu acho que se nós prestes a tomar uma decisão na nossa vida, como vamos usar este dinheiro que agora recebemos extra? Como vamos nos envolver na igreja local? Etc. As decisões que vamos tomar, se nós olharmos para a eternidade que está à nossa espera, eu acho que nos vai ajudar a reorientar a forma como vamos tomar essas decisões. Faltam-nos muitas vezes planos futuros consistentes e objetivos para a vida. Porquê? Porque deixamos de ter esta visão da eternidade. Porque se tivéssemos mais vincado esta visão da eternidade em nós, nos nossos cônjuges, nos nossos filhos, nos nossos irmãos e irmãs da igreja, nos nossos vizinhos, nos nossos colegas, nós nos importarmos com a eternidade destas mesmas pessoas. Então é por isso que nós vivemos muitas vezes vidas sem significado, vidas vazias, vidas entregues ao temporário, vidas que apanham porrada e que vão abaixo, entram em autocomiseração, em vitimização, em lamúria, em murmuração, em angústia. Falta de visão. Mas há uma promessa. Em Apocalipse, Jesus tem colírio para os nossos olhos. Para limpar os nossos olhos. E para uma igreja que perdeu a visão da eternidade lá em Apocalipse. E Jesus disse, vem buscar colírio de mim. E vê a eternidade. Precisamos do Evangelho todos os dias. Precisamos vislumbrar a maravilhosa graça que se manifesta em promessas que são delícias perpétuas para a nossa alma. Quando nós temos um tempo destes na presença de Deus, quando nós temos este tempo em casa também, nós somos lembrados, espera aí, há mais do que isto que eu vou fazer agora no trabalho, há mais. Precisamos da palavra todos os dias, por isso tu precisas de ir à oração todos os dias, precisas de abrir a tua palavra todos os dias, precisamos de vir à igreja onde a palavra seja exposta com fidelidade, onde os céus se abrem diante de nós, semana após semana, onde a ceia é administrada, e por isso é que eu defendo que devíamos tomar a ceia todos os domingos. Porquê? Para que a graça brilhe dentro dos nossos olhos e a eternidade seja colocada diante dos nossos olhos e nós vivamos em função dessa eternidade. Estes são os meios de graça que Deus colocou para nós. Então usemos-los. O culto doméstico, os nossos filhos precisam ver a eternidade. É por isso que eu sou chato com o culto doméstico. É por isso que a nossa igreja é chata com o culto doméstico. Porque os nossos filhos precisam de ver a eternidade. Porque se eles não verem, os filhos são crianças ou são adolescentes quando estão em casa. E quando são assim, normalmente a propensão é viver para o aqui ou agora. Quem tem filhos sabe isso. Então, pais, pelo amor de Deus, façam culto doméstico. Custa. Não apetece, mas porquê é que não apetece? Porque o diabo e o mundo e a carne não querem que a eternidade seja colocada diante dos nossos filhos. Então não arranjo mais desculpas, estou cansado, os meus filhos não cooperam. Porque se nós não pusermos a eternidade diante dos olhos de Deus, corremos o risco da eternidade não entrar no seu coração. E depois já há pais que lamentam mais à frente. É claro que há a obra soberana de Deus, é claro que há a graça soberana de Deus, mas nós não contamos com aquilo que nós não vemos. Deus nos chama à responsabilidade. Pelo amor de Deus, pais, façam culto doméstico com as vossas famílias. Simples, algo simples, não precisa de ser
Coisa simples, mas coloca a eternidade diante dos olhos deles. Avancemos. E agora vamos ler um texto durante meia hora. Capítulo 7, vamos ler do versículo 5 ao 73. Falem com Deus, foi Ele que escreveu isto. A segunda parte do versículo 5. 90 anos antes de Neemias, está bom? Isto aconteceu 90 anos antes. Em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, outro Neemias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilzã, Misperet, Bigvai, Neum, Baana. E agora vão testar a minha capacidade de ler estes nomes. Este é o número dos homens do povo de Israel. Os descendentes de Parós, 2172. Os descendentes de Cefatias, 372. Os descendentes de Ara, 652. Os descendentes de Paat, Moab, por meio da linhagem de Jesua e de Joab, 2818. Os descendentes de Elão, 1254. Os descendentes de Zatu, 845. Os descendentes de Zacai, 760. Os descendentes de Binuí, 648. Os descendentes de Bebai, 628. Os descendentes de Azgad, 2322. Os descendentes de Adonicão, 667. Os descendentes de Bigvai, 2067. Os descendentes de Adim, 655. Os descendentes de Ater, por meio de Ezequias, 98. Os descendentes de Azum, 328. Os descendentes de Bezai, 324. Os descendentes de Arif, 112. Os descendentes de Gibeão, 95. Os descendentes de Belém, de Natofá, 188. Os descendentes de Anatote, 128. Os descendentes de Bet-Asmavet, 42. Os descendentes de Kiriat Jearim, de Sefira e de Beerote, 743. Os descendentes de Ramá e Jeba, 621. Os descendentes de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os descendentes do outro Elão, 1254. Os descendentes de Arim, 320. Os descendentes de Jericó, 348. Já vamos a metade. Os descendentes de Lod, de Adid e de Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3930. Os sacerdotes, os descendentes de Judaías, por meio da família de Jesua, 973. Os descendentes de Imer, 1052. Os descendentes de Pazur, 1247. Os descendentes de Harim, 1017. Os levitas, os descendentes de Jesua, por meio de Cadmiel, da linhagem de Odevá, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 148. Os descendentes de Zia, Azuf e Tabaot, descendentes de Queros, Sai e Padom, os descendentes de Lebana, Agaba, Salmai, os descendentes de Anã, Gidel e Gaar, os descendentes de Reaías, Rezim e Necoda, os descendentes de Gazão, Uzai e Pazeia, os descendentes de Bezai, Meonim, Nefuzesim, os descendentes de Baquebuc, Acufa e Arur, os descendentes de Baslit, Meida e Arza, os descendentes de Barcos, Císera e Tamá, os descendentes de Nesias e dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferite e Perida, os descendentes de Jaala, Darcon e Gidel, os descendentes de Sefatias, Jatil, Poquerote, Asbaim e Amon. Todos os servos do templo, os descendentes dos servos de Salomão, eram 392. Os que vieram de Tel-Melá, Tel-Harsa, Querub, Adon e Imer, mas não puderam provar que as suas casas paternas e a sua linhagem eram de Israel. Os descendentes de Delaías, Tobias, Nacoda, 642. E dos sacerdotes, os descendentes de Obaías, Jacus, Barzilai, que tomara por mulher uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado por esse nome. Esses buscaram os seus registros entre os que estavam nos registros genealógicos, mas não os acharam. Assim, por serem considerados impuros, foram excluídos do sacerdócio. E o governador ordenou-lhes que não comessem das coisas sagradas, enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. Toda essa comunidade junta somava 42.360 homens, além dos seus servos, das suas servas, que somavam 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes de famílias contribuíram para a obra. O governador deu para a tesouraria 1.000 dáricos de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns dos chefes de família deram para a tesouraria da obra 20.000 dáricos de ouro e 2.200 minas de prata. O restante do povo deu 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, cantores, alguns dentre o povo, os servos do templo e os demais israelitas se estabeleceram nas suas cidades. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam nas suas cidades. Até aqui. Agora vamos falar da história de cada nome. Não. Ok, nós podíamos ter saltado toda esta lista de nomes,
Podíamos, mas ela é importante. É texto inspirado. Deus quis que estivesse aqui. Então é uma lista importante. Era uma geração que inevitavelmente ia ficar para a história. A geração que marcou o fim do cativeiro. E Neemias queria rever estes nomes, rever estas famílias, esta genealogia para fazer o quê? Para comparar em relação às famílias e à população que ele tinha naquela altura em Jerusalém. Isto porquê? Porque ele está numa missão de repopulação, de repovoamento da cidade de Jerusalém. Ele está a fazer um planeamento urbano. É isto que Neemias está a fazer, planeamento urbano. Além disso, também importante, o propósito de relembrar àquela geração de Jerusalém de que eles fazem parte de um plano e de um propósito maior. Aqueles que estão ali em Jerusalém fazem parte de um plano maior de ações de Deus na história de pessoas que vieram antes. Pessoas com nomes, pessoas com famílias, pessoas com histórias de vida. Um plano ligado à cidade de Jerusalém e como ela se encaixa no plano da redenção. Ou seja, o tudo ali não é aquelas famílias. O tudo ali é a cidade. E eles deviam dar a sua vida, a sua motivação à sua cidade. Neemias pretendia também mostrar como Deus era com eles, ali, naquele lugar, e a resposta deles a Deus contava para o continuar, para o desenrolar daquilo que Deus estava a fazer naquela cidade. Então não só Deus fez por meio daqueles que vieram antes, mas Deus estava a contar com aqueles naquela altura. Porque eles eram o povo da aliança. Eles estavam ali para continuar a fazer história. Agora, na genealogia destaca-se também o quê? O facto de termos vários tipos de pessoas que se dedicaram a diferentes áreas de serviço. Temos os sacerdotes, temos os levitas, os porteiros, os servidores do templo, que foram colocados por David, depois outros servidores, ajudantes de Levi, que foram colocados por Salomão. Então temos todo o tipo de pessoas. Já na construção dos muros, nós vimos como Neemias colocou toda a gente a trabalhar, não importa a profissão que tivesse, toda a gente estava a trabalhar na reconstrução do muro. Então todos têm um papel no plano da redenção. Há algo importante ainda a destacar em relação a olharmos para esta genealogia. É importante se lidar com a santidade de forma séria. Porquê? Nós vimos aqui pessoas que não conseguiram provar a sua genealogia. E famílias sacerdotais e levitas tiveram que ser afastados do serviço no templo. Porque Deus estabeleceu regras para a adoração. Deus leva a sério a forma como o povo o adora. E se estas pessoas não podiam provar a sua genealogia para o serviço a Deus, tinham que ser separadas, não podiam mais fazer este trabalho no templo. Neemias, ao relembrar que a santidade tinha sido levada a sério por aquela geração, ao ponto destas pessoas serem afastadas do trabalho no templo, ao relembrar ali as pessoas que estão à sua volta, ele está a preparar terreno para aquilo que nós vamos encontrar no capítulo 8. Um avivamento. Porque quando não se trabalha a santidade, não há avivamento. E é isto que Neemias está a explicar a eles. Mas, por fim, Neemias relembra ainda, a partir dos arquivos que encontrou, como aquela geração de há 90 anos se dispôs em generosidade para restaurar o que havia de mais importante naquela cidade. Que não era a casa de cada um, que não era a carreira profissional de cada um, era o templo. Então, por isso nós encontramos aqui os valores daquilo que foi contribuído. E toda a gente contribuiu. O governador contribuiu, as famílias contribuíram, o povo contribuiu. Houve generosidade, ok? Por fim, os arquivos mostram como os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e as pessoas do povo foram para as suas respectivas cidades. E este foi o problema. Okay? Estava tudo espalhado, estava tudo disperso. Então, por isso, Neemias quer trazer pessoas para dentro da cidade. Não toda a gente, mas quer repopular a cidade. O capítulo 11 de Hebreus coloca-nos também uma genealogia, a chamada Galeria dos Heróis da Fé. Uma lista de pessoas do passado que foram usadas por Deus no desdobramento do plano da redenção na história. Pessoas que depositaram a sua fé e confiança completa em Deus. Essas pessoas eram pecadoras? Eram, e algumas, olha, tipo Sansão. Como é que Sansão vai parar a uma lista dessas, podemos pensar? Sansão está lá. Então, alguns deles com falhas bem graves. Mas onde estava o coração destas pessoas? Mais uma vez, os olhos dessas pessoas estavam na eternidade, nas promessas vindas da boca de Deus. O autor, depois de expor estas pessoas do passado, vai chegar ao pé das pessoas, dos seus ouvintes, dos seus leitores e vai dizer: olhem, vocês têm uma nuvem, vocês têm um estádio inteiro de espectadores. Estas pessoas que vieram antes de vocês, estes heróis da fé, estão a olhar para a forma como vocês estão a dar continuidade àquilo que nós fizemos lá atrás.
E é isto que o autor aos Hebreus quer dizer aos seus leitores. Vocês têm espectadores. Veem o que eles fizeram, eram meus falhos, pecadores, fracos, mas foram usados por Deus. Vocês agora corram a vossa corrida. Não se distraiam. O cristão não é o centro do universo. E a nossa sociedade pode empurrar para isso. O cristão não é o centro do universo. Deus ama o cristão, sim, mas Deus ama todo um povo e intervém na história para salvar um povo inteiro, desde o início até ao fim da história. Então, olhar para o passado da forma correta, e nós precisamos aprender a fazer isto, olhar para o passado da forma correta é perceber que há um plano maior que vai além do aqui e do agora da vida de cada um, que há uma continuidade na vida. Há ciclos, há etapas, há vida, há morte, mas a realidade é: as coisas existem e a Terra continua a rodar. Se não houver a percepção de que há uma mão divina no meio da realidade exterior de nós que continua, quantas pessoas já não vimos passar, morrer? A realidade continua. Se não houver a percepção de que há uma mão divina, que há um plano, uma história da redenção a acontecer, que compõe todos os eventos, todas as pessoas, todas as circunstâncias, apontando para esse fim, então aquilo que vai acontecer, se não houver esta percepção, o desespero vai bater. O desespero vai bater. Pessoas vão tentar tapar esse desespero de várias formas. Umas entregando-se à desesperança e à tristeza, outras tentando tapar o buraco que não conseguem, com tudo e mais alguma coisa que esta vida possa dar. Mas o resultado final vai ser correr atrás do vento. Então é fundamental que o cristão olhe para o passado e veja a linha que Deus está a cozer e que atravessa toda a história. A história, ok pessoal, a história não é o surgimento e desaparecimento de civilizações, não são as catástrofes, não é o avanço tecnológico, não é a evolução da humanidade numa versão cada vez melhor, porque isso é que não é mesmo de certeza. A história é a história da redenção. Onde o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito elabora um plano de resgate da humanidade, onde tudo aquilo que acontece na história, eu sou um amante de história, nisso também, outras pessoas, temos aqui uma professora de história, toda a história visa a história da redenção. Tudo aquilo que acontece na humanidade, incluindo este Covid que estamos a viver. Um plano de resgate da humanidade que está afogada em pecado, afogada em destruição. Então todos os eventos históricos são servos deste grande evento. Para fazer o quê? Para trazer a humanidade de volta ao jardim. É importante também que os cristãos olhem para a história da igreja. Em Atos começou uma nova aventura do povo de Deus. A igreja cristã em missão, virada para fora. Israel, a igreja que atrai para dentro, a igreja cristã, a igreja que vai para fora. Então em Atos começou esta nova missão. A igreja estende-se na história depois de Atos. É importante que se olhe para a vida dos homens, das mulheres fiéis do passado, para a santidade deles, para a generosidade deles, para os eventos marcantes da história da igreja, movimentos missionários, movimentos de reforma, avivamentos, para os perigos que a igreja corre, as heresias que entraram na igreja, que tiveram que ser tratadas, que não são diferentes das heresias que muitas vezes tentam entrar hoje. Não são diferentes, podem ter outra roupa, mas quando nós conhecemos as heresias lá atrás, nós cheiramos-las logo quando elas aparecem. A forma como a igreja respondeu aos seus problemas internos no passado, porque já aconteceu. A forma como ela agiu com a sociedade, que não muda muito porque o coração do homem é o mesmo. Como ela lidou com a perseguição, com os aliciamentos e seduções do mundo. Olhar para a história da igreja é fundamental. Os erros do passado servem para nós evitarmos, as virtudes para serem imitadas e o reconhecimento de que esta igreja é uma igreja que faz parte de uma grande igreja na história. Há um puzzle maior e isto descentra a pessoa de uma vida nela própria em função de si mesma e para colocar-se ao serviço de um plano maior. E é precisamente este lugar que dá significado. Porque uma vida centrada na sua história é uma vida que não está centrada na grande história. E o significado só é encontrado na grande história. Okay? Que é o avanço do reino de Jesus. O nosso ego, a nossa sociedade empurra-nos para uma vida desligada da entrega à história, a esta história da redenção. É por isso que tantas vezes, mais uma vez eu insisto nisto, por isso é que tantas vezes até cristãos vivem vidas vazias, sem significado, tristes, ansiosos. Porquê? Porque os olhos têm palas, só veem o que está à frente, não veem o que está para trás.
Aliás, não veem mais, não têm uma visão ampla. O convite do texto de hoje é para nós tirarmos as palas e vermos a grandiosa obra de Deus que Ele está a fazer. Para entrarmos nela. Para entrarmos nela com todo o coração e intensidade. Então, a realidade é maior do que a nossa história. Pessoas vieram antes de nós. Nós só vamos ter maturidade nesta vida quando nós entendermos que o mundo continua a girar, que o mundo girava antes de nascermos e que o mundo vai continuar a girar depois. Pessoas vieram antes de nós e pessoas vão vir depois. A tua vida teve um início e terá um fim. Por isso, viveres para ti mesmo é viver uma história pequena. Viveres para os outros é viveres uma história grande. A história da redenção. É nesse lugar que encontraremos vida abundante, porque é aí que nós nos conectamos ao quê? À missão. É aí que nós nos conectamos ao pulsar do coração de Jesus. Qual é o pulsar do coração de Jesus? Glorificar o Pai, trazendo os perdidos para glorificá-lo. O passado é importante para nos empurrar para uma vida entregue ao reino. Ok? Agora, todos aqui temos um passado, ok? Há 5 minutos estávamos num lugar, agora estamos noutro e assim que eu acabar de falar temos um passado de 2 segundos, ok? Toda a gente tem um passado. A questão não está em como foi o teu passado. A questão não está em como foi o teu passado. A questão está no que tu fazes com o teu passado. Alguns aqui podem ter tido um passado feliz, uma história feliz até aqui. Outros podem ter tido um passado traumatizante, com feridas emocionais que estão abertas até hoje. E vira e mexe, causam moça. É impossível nós mudarmos o que aconteceu ontem na nossa vida. É impossível tu mudares, há coisas que não dá para voltar atrás. Há imagens fortes que nos marcam, que nós temos aqui bem presentes. Episódios traumáticos, situações dolorosas. Não os conseguimos apagar. Mas é possível nós mudarmos como nós usamos isso que aconteceu. Compreender que todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam Deus traz conforto, traz alívio, mas é preciso saber ter as ferramentas certas para lidar às vezes com situações destas duras, pesadas, traumatizantes, daquilo que os nossos olhos ouviram, daquilo que os nossos ouvidos ouviram. E se precisas de ajuda para isso, vem conversar comigo. Ok? Várias pessoas já têm feito. Isto também é trabalho pastoral. Aconselhamento. Há coisas que nós sozinhos não conseguimos lidar. Há situações do passado que sozinhos não conseguimos ultrapassar. O passado tem um poder motivador e encorajador. Porque quando tu olhas para as pessoas do passado, há algumas com vidas ainda mais complicadas e difíceis que a tua, que se doaram completamente até ao sangue, algumas, para o serviço a Deus, para o serviço ao próximo, sendo usadas para transformar e para impactar vidas. Nós inspiramos-nos. Eu não sei se vocês aqui já leram biografias de cristãos, mas quem já leu biografias de cristãos, é impossível acabar de ler uma biografia e não querer viver igualzinho àquelas pessoas sobre quem nós lemos. É motivador. Portanto, também percebermos que como igreja aqui em Faro, a nossa igreja Ação Bíblica de Faro, nós viemos de um lugar, ok? Nós não estamos hoje aqui a fazer o que estamos a fazer caídos do nada, ok? Somos o resultado da entrega e de sacrifício de muitos. E não só do apóstolo Paulo, não só da reforma protestante por meio de Calvino e de Lutero, mas de uma história mais recente. E eu sei que há pessoas que não conhecem aqui a história mais recente, e por isso eu quero contá-la. Eu sei que eu posso demorar um bocadinho aqui, mas já estamos no fim. Eu quero contar um pouquinho desta história, quero que tu prestes atenção. Porque como nós vimos, a Bíblia conta muitas histórias, e as histórias são importantes, ok? Então a nossa igreja, presta atenção aqui que eu vou basicamente ler, ok? A nossa igreja nasce fruto de um movimento missionário da Ação Bíblica na Suíça, que enviou missionários para vários lugares do mundo no início do século XX. Um deles, Samuel Maté, de 1900, na Suíça. Converteu-se com 16 anos pela leitura da Bíblia, em especial do capítulo 8 da Carta aos Romanos, segundo ele contava. Fez, em 1923, este texto basicamente foi redigido pelo nosso irmão, já falecido, o irmão Pinheiro. Fez também, em 1923, a 4ª sessão anual de estudo na Escola Bíblica na Suíça. Foi aí que o senhor João Coelho se dirigiu aos alunos, apresentando Portugal como uma terra missionária. O jovem Samuel Maté tomou então a decisão de servir o Senhor no nosso país, com 23 anos. Alguém aqui com 23 anos, levanta a mão? Está bem, multipliquei à vontade. Com 23 anos.
que é que ele faz? Embarcou num navio em Bordeaux, na França, juntamente com outros 6 jovens dessa escola bíblica. Era o mês de novembro. O barco, aliás, sofreu as inclemências de uma tempestade no Golfo da Gasconha e teve que parar e aportar em Leixões. Aí começaram a dar o seu testemunho de fé, cantando no porto, diante dos estivadores, dos marinheiros, o conhecido hino: foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. O Sr. Maté ficou a morar com o casal Charles Maté em Lisboa e abriram uma sala de pregação do Evangelho em Palma de Baixo, arredores da capital. Esse local e também o depósito da venda de Bíblias na Avenida Conde de Valbon, em Lisboa mesmo, foram os 2 primeiros testemunhos evangélicos da ação bíblica na capital. Em maio de 1925, o Sr. Maté voltou à Suíça, porque os crentes de lá quiseram sustentá-lo como evangelista a tempo inteiro. Porque ele vinha e trabalhava na sua profissão, então eles queriam sustentá-lo a tempo inteiro. No ano de 1930, Samuel Maté casou na Suíça com Amy Kunz e viajaram então, já casados, para o Algarve, depois de terem passado mais uns tempos na região de Lisboa, Cascais e Sintra, espalhando as Escrituras e anunciando o Evangelho. Há notícias de crentes fazendo reuniões já de 1908 a 1910 em Silves, Olhão e Fuzeta, ligados às Assembleias de Deus. Chegados ao Algarve, o casal Maté procurou casa durante 15 dias. Uma casa que tivesse um mínimo de condições. Não encontravam nenhuma com casa de banho. Por fim, falaram-lhe numa casa que ainda existe, na rua Cândido Guerreiro, número 39. Arrendaram a casa por 200 escudos. 4 euros, não é? Faro era uma pequena cidade. 1 euro? 2 euros. 2 euros, é isso. 2 euros, exatamente. Faro era uma cidade pequena, pacata, 12 mil habitantes, onde toda a gente se conhecia. Aliás, o sul de Portugal era visitado de tempos a tempos por vendedores itinerantes da sociedade bíblica, mas eram muito poucos os lugares com testemunho evangélico permanente. 75% da população nesta área de Portugal não sabia ler nem escrever. 75%. No início do século XX. A partir de Faro, prosseguiram a sua atividade percorrendo o Algarve de leste a leste. Primeiro de bicicleta, uns anos depois num automóvel que lhes foi oferecido por uma senhora crente. Essas incursões através do Algarve eram realizadas na companhia de crentes que se iam convertendo e que partilhavam com o casal a chamada missionária e a visão de almas que precisavam da salvação por Cristo. Em 1930, o ano em que chegaram a Faro, começa uma escola dominical na sua casa, com 3 alunos entre os 5 e os 10 anos. Começa aqui a Faro, com 3 crianças. Fundaram dezenas de pequenas comunidades crentes. Já havia, nessa altura, 1 ou 2 Assembleias de Deus no Barlavento Algarvio, que se reuniam nas antigas cozinhas típicas da província, o espaço de convívio tradicional, formando então dezenas de postos de pregação regular no Sotavento e no Barlavento, da ação bíblica. Pouco tempo depois passaram a habitar todo o prédio onde havia uma sala, no primeiro piso, que adaptaram para reuniões públicas. Esta residência foi comprada posteriormente pela AB, depois nos anos 80 foi reconstruída e é onde estamos aqui hoje nesta manhã. O casal missionário Maté, mais os seus regulares e numerosos colaboradores, chegaram a estabelecer uma quarentena de postos de pregação em todo o Algarve. A dona Julieta Correia, que muitos aqui conheceram, eu conheci também, tive a oportunidade de tocar no piano dela, já falecida, uma das mais antigas testemunhas de Cristo da AB, ia em criança a esta escola dominical do casal Maté. Aliás, a dona Conceição também é desse tempo. Pena que ela não está aqui hoje. Depois mostra. Em Olhão, algumas famílias de classe média alta ouviram e receberam o Evangelho de coração aberto, como, por exemplo, o Sr. Humberto Ferreira, pai, o proprietário da Conserveira do Sul. Foi um ativo colaborador na obra de Deus. Houve gente que aprendeu a ler para poder usufruir das Escrituras, como, por exemplo, o casal Dias, avós do Sr. Humberto Ferreira. Os relatos missionários do Sr. Maté contam também momentos e situações de oposição cega e mesmo perseguição que tiveram de suportar em inúmeras ocasiões por parte do clero católico romano e dos seus fiéis imbuídos de fanatismo. A nossa irmã Riete Pinheiro, que está aqui esta manhã, foi testemunha e vítima de lançamento de pedras contra eles com incentivo e presença do padre da localidade, fruto de cegueira fanática. Depois, em 1973, veio mais um casal missionário da Suíça, o casal Mulaim. Organizou, consolidou o trabalho missionário, dando apoio pastoral e estruturação aos pontos de pregação, em especial ao trabalho no meio dos jovens. Começou a JAB. Muitos que estão aqui são resultado desse trabalho.
Desse trabalho da JAB também, alguns desses jovens vão estudar na Escola Bíblica em Genebra e tornam-se futuramente pastores. E alguns pastores aqui em Faro, como por exemplo o meu pai e o pastor Luís Calisto. E eu podia falar de muito mais coisas. Podia ter falado do exemplo da nossa irmã Liliane Chapuis, que veio da Suíça também para apoiar o casal missionário Mulaim, o casal Mulaim. Há literatura para quem quiser conhecer mais da nossa história, mas o meu ponto aqui é: nós estamos onde estamos hoje como igreja, porque homens e mulheres decidiram viver em função do reino e não de si mesmos. Há falhas no passado, há erros, mas há muita graça divina e há prevalência da vontade de Deus, dos planos de Deus. Caso contrário, não estaríamos aqui hoje, não estaríamos a plantar igrejas, não estaríamos a servir a cidade, não haveria pessoas, famílias inteiras a serem transformadas à luz do Evangelho. Se hoje nós estamos a fazer tudo isto, estamos a envolver na formação teológica de novos pastores, é porque antes, e todas as outras coisas que eu disse antes, é porque antes houve quem se doasse em sacrifício amoroso a Deus e aos outros. Ok? Então este é o passado que nos coloca no hoje. Nós não somos o centro. Antes houve pessoas que trouxeram aquilo que somos hoje. E isso deve nos impulsionar, deve nos empurrar para o último ponto, o ponto conclusivo, que eu vou fechar a minha pregação no tempo restante que eu tenho, ok? Então vimos a importância do futuro, de olharmos para a eternidade, vimos a importância do passado e agora vamos olhar para o presente. Versículo 5, só o início, outra vez. O meu Deus então pôs no meu coração que eu reunisse os nobres, os oficiais e o povo para registar as genealogias. Neemias ouvia a Deus. Ele ouviu Deus e foi usado por Deus na grande história de Deus. Ok? Ele viveu o seu presente como deveria viver. Porquê? Ele conseguiu ouvir Deus porque ele tinha os olhos nas promessas de Deus. E porque ele sabia de tudo aquilo que Deus tinha feito, que aquele era o povo, não um povo qualquer, mas o povo da aliança. E por isso ele vive o seu presente, porque ele tem consciência do futuro e do passado. É exatamente a fé naquilo que sabemos que Deus já fez e naquilo que Deus vai fazer que nos coloca na realidade do presente com um coração que ouve Deus. Quando perdemos a visão da eternidade e a visão daquilo que Deus tem feito, nós deixamos de ouvir Deus. E quem ouve Deus, deixa-se usar por Deus. Quem está de facto interessado no que Deus fez no passado e daquilo que vai fazer no futuro, não tem como não ser usado por Deus no presente. Isto é tão simples, é tão óbvio. E esta deve ser a visão de vida do cristão, a visão da igreja, a visão da tua família, dos teus filhos, a visão da história da redenção. Há um passado, há um futuro, e por isso o meu presente vai ser alinhar-me com o que outros já fizeram, com aquilo que outros vão fazer depois de mim. Vês que nós fomos salvos, que nós estamos neste reino de amor em construção, então vivamos em obediência às realidades celestiais, às eternas. Assume o teu hoje, ok? Seja qual for a tua realidade, seja qual for a tua realidade, difícil ou fácil, abundante ou escassa em alegria, não interessa. Assume a tua realidade, assume o teu presente, assume as rédeas. Assume. Assume o teu hoje a partir do que Deus já fez em ti, daquilo que Deus já fez aqui na igreja e daquilo que Deus promete a ti e promete à igreja. Tudo mais é erva, tudo mais seca, tudo mais desaparece, tudo mais é história, que não volta mais. Se ainda não estás neste reino de amor, deixa-me dizer-te, a ti que estás nesta manhã, aqui connosco, que não estás neste reino de amor, deixa-me dizer-te o quão pobre é a tua vida de significado. O quão perdido e em perigo tu te encontras. Tu não sabes o dia do fim da tua história, ninguém sabe. Amanhã pode acabar, esta tarde, a seguir ao culto, pode acabar a tua história. E o caixão não é o fim. O pó não é o fim. A desintegração do teu corpo não é o fim. Tu tens uma morte eterna à tua espera. O sofrimento eterno. Então rende-te ao rei deste reino. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou, venceu o pecado para te dar uma nova história. Para te colocar do lado da grande história. Irmãos e irmãs, esta vida passa num instante. Quem aqui já tem mais anos do que eu? Quem aqui já tem 50, 60, 70, 80? Sabe que a vida passa num instante. Quando somos mais novos, temos a ideia de que a vida é uma eternidade. Que não acaba.
Mas a vida passa num instante. Então não sejamos medíocres na forma como nós vivemos. Vivendo para o aqui e para o agora, não sejamos medíocres. Dá hoje um passo em frente e decide assumir o teu presente, o teu hoje, para dares continuidade àquilo que outros construíram antes de ti e para que outros depois de ti possam continuar o que tu construís aqui. Não vivas uma vida medíocre. Não sejas uma vaquinha que come, dorme e morre e não tem impacto nenhum na história. O que no leito da tua morte te vai dar a sensação de uma vida completa vai ser o quão te dedicaste ao reino. Não vai ser mais nada, não vai ser o teu dinheiro que tu deixaste para os teus filhos. Não vai ser isso. Vai ser o quão te dedicaste ao reino, o quão lutaste intencionalmente para partilhar o Evangelho aos perdidos, o serviço amoroso aos crentes, à igreja local, à família, no trabalho, em todo lugar. Então, concluo, se a beleza no futuro eterno que nos está prometido por Deus nos dá esperança, se a beleza do futuro eterno que está à frente dos nossos olhos nos dá esperança, e se o passado é uma lembrança de que há uma história muito maior que está a acontecer, e que várias pessoas foram levantadas, usadas por Deus, então o presente é uma chamada à ação e a entrar nesta mesma história. É este o teu presente, não é mais nenhum. Não é mais nenhum. Então eu quero te convidar nesta manhã, sejas tu professor, sejas tu mecânico, como nós vimos nesta genealogia, sejas tu enfermeiro, sejas tu doméstico, o convite é para ti, dedica-te à santidade, dedica-te à generosidade como estas pessoas. Eu quero te convidar à ação nesta manhã. Eu quero te convidar à ação nesta manhã, a mudares hábitos de vida, reveres prioridades, tomares decisões, ainda que sejam decisões difíceis, que te coloquem neste lado da grande história de Deus, mais envolvido nesta grande história de Deus, mais envolvido na construção de uma biografia que glorifica a Deus. Quero-te convidar a assumir de uma forma séria um compromisso com a nossa igreja local, com os irmãos e irmãs que estão nesta sala, com a nossa equipa pastoral, com a liderança, com a visão que nós temos para a igreja, para juntos nós continuarmos a bela história que Deus iniciou nesta cidade. E que tu fazes parte e tens feito parte. Alguns têm feito há mais tempo, outros mais recentemente. Junta-te à nossa igreja, junta-te à visão da igreja, mesmo vestindo a camisola. Porque grandes coisas está o Senhor por fazer. Somos gratos pelo que Deus fez até aqui, na nossa igreja. Inspiramos na dedicação dos que vieram antes de nós. Aprendemos com os erros que para trás ficaram, incluindo alguns nossos, e queremos continuar a virar páginas porque a história continua, porque Deus continua a agir e a fazer. Ansiamos, sonhamos e oramos por avivamento. Temos falado disto. Este é o nosso sonho, este é o sonho da nossa igreja. Na reunião de oração oramos por avivamento. Sei que várias pessoas aqui oram por avivamento. Sei que alguns já têm sido despertados no seu coração. Cuida da tua vida espiritual. Cuida da tua alma. Envolve-te em ministérios. Dedica-te à amizade e ao discipulado conjunto com pessoas daqui da igreja. Torna-te membro. Contribui financeiramente. Prioriza as reuniões. Se Jesus ama apaixonadamente a sua igreja ao ponto de dar a vida por ela, de interceder por ela, de lhe dar um banquete, como é que tu podes não amar a sua igreja que se manifesta localmente? Não há igrejas perfeitas. Não há. A nossa não é perfeita. Não é perfeita. Mas é uma igreja onde Jesus está. Então que Deus nos use para a sua glória, para o bem do seu povo, para a salvação dos perdidos. Assuma a tua história biográfica e coloca-te dentro da grande história que Deus está a fazer. Vamos orar. O dia em que tu voltares, usa-me a mim individualmente, o meu irmão que está aqui individualmente, usa a nossa igreja como comunidade. Ajuda-nos a ter diante de nós o futuro, a eternidade, as promessas que brilhem diante de nós para serem o motor para nós encararmos o presente e assumirmos o presente e que olhemos para o passado para nos inspirarmos, para aprendermos com os erros e nos lembrarmos que somos parte de algo muito maior, que a nossa história não é só para nós mesmos. A nossa história é para um povo, é para o Deus triuno. Em nome de Jesus. Amém.